Antes de falar mais sobre o Parcelize, que vai ser uma coisa bem simples, eu quero agradecer aqui ao Wellington, né, que foi ele que está aqui na parte 4 desse vídeo aqui, ó, da nossa aula, da nossa 11ª aula. E ele falou aqui do Parcelize, eu não conhecia uma API presente no Kotlin Android Extension, que é um plugin que a gente está utilizando. Eu já falei desse plugin lá nos vídeos iniciais sobre Kotlin Android, né, que estão fora desse projeto, mas eu coloco os links desse artigo quase em todas as aulas desse projeto, ok? E, enfim, não tem muito mistério para entender o Kotlin Android Extensions. É esse camarada aqui, ó. Deixa eu vir aqui no Gradle nível de aplicativo. É exatamente essa adição aqui. E é uma API, né, o Parcelize é uma API que está dentro desse plugin, né, para ser utilizado. O Parcelize foi, basicamente, o que o Parcelize vai fazer para a gente é o seguinte, a gente conseguir o mesmo resultado aqui, ó, que a gente quer de implementação da interface Parcelebo na nossa classe user, mas sem esses códigos aqui, ó, sem esses códigos que a gente chama de boilerplate, né, que tem que estar presente com a implementação do Parcelebo. E, por favor, não utilize o Serializebo ante o Parcelebo. O Serializebo, a única coisa que parece que é proveitosa do Serializebo em relação ao Parcelebo, que é melhor, é a quantidade de código, mas isso é mito, tá? Porque a função, para o que essas interfaces servem, né, são utilizadas, o Serializebo é muito mais lento do que o Parcelebo. E hoje em dia você tem plugin para utilizar o Parcelebo, você tem o próprio Parcelize para ser utilizado, certo? Então você não codifica isso mesmo, né? Você vai lá, clica em alguns pontos do IDE e você já tem todo o código, ou então você utiliza o que a gente vai estar utilizando aqui agora, que é a nossa anotação Parcelize. Só uma coisa que eu tenho crítica em relação ao Parcelize é que ele foi adicionado ao Kotlin Android Extensions a partir da versão 1.1.4 do Kotlin. Nós, aqui no projeto, já estamos com a versão mais atual, que é 1.3.31, e até hoje o Parcelize está em versão experimental. Então, tem uma recomendação que quando em versão experimental, a gente não deve utilizar em aplicativos que vão para produção. Só que para o que a gente precisa do Parcelebo dentro do nosso domínio de problema, que é só a transferência de um objeto de uma atividade para outra, ele está funcionando redondo. A gente não precisa se preocupar com isso. E aí, como está em versão experimental ainda, né, mesmo a gente já está já com a versão 1.3.31 do Kotlin, que é muito maior do que a 1.1.4, a gente tem que colocar isso daqui no nosso Gradle nível de aplicativo, ok? Então, vou copiar aqui e vou vir aqui, ó, Gradle nível de aplicativo, depois de dependência, vou colocar aqui, certo? Temos que sincronizar, ok? E aí, sim, eu já posso utilizar o Parcelize, vou vir aqui em User, colocar aqui, ó, Parcelize. A assinatura de implementação do Parcelebo tem que continuar presente, certo? O que vai acontecer é que o IDE, né, antes da compilação, ele vai adicionar todo o código do Parcelebo para a gente não precisa de ter esse código aqui em tempo de desenvolvimento. Eu vou copiar essa parte aqui, porque tem um trecho aqui que a gente adicionou na aula anterior que não faz parte, certo, da implementação do Parcelebo, que é a nossa constante user key, ok? Então, show de bola, a gente está agora com, não precisa nem mais do parcel aqui, certo? Estamos com uma codificação bem menor, deixa eu deletar essa parte aqui, ok? Uma codificação bem menor, né, na nossa classe user, isso facilita bastante a leitura do projeto em si, né, a leitura da classe principalmente. Aqui, inevitável, a gente vai ter que continuar porque a gente precisa dessa constante. E é isso aí. Agora, mais uma opção para você aí de utilizar o Parcelebo, né, utilizando o Parcelize mesmo se você precisa somente, né, do Marshall e Unmarshall de dados que o Parcelebo nos permite utilizar em código, utilizar em execução, não tem problema estar utilizando o Parcelize ainda em versão experimental. E a galera do Kotlin aí, por favor, né, corrija isso. Eu tentei utilizar assim esse camarada aqui, não funciona, você consegue colocar a anotação, mas simplesmente ele não dá a opção de... o IDE informa que você não vai conseguir utilizar por causa que está faltando XYZ, enfim, códigos no projeto que só são adicionados, né, ou só são permitidos, perdão, quando você coloca essa configuração aqui no seu Gradle nível de aplicativo, tá? Exatamente onde tem você lá, tem a adição do plugin Kotlin Android Extensions, certo? Então isso aí, chegamos a mais essa alteração, ok? Tá aqui toda a codificação, eu explico, blá. Enfim, agora é partir para os testes de resultados já no emulador, ok? Então, vamos a essa parte.